Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos a mais uma aula de Sociologia, certo? Para melhor você acompanhar, você vai abrir o livro 1, no capítulo 5, página 206, certo? O tema é materialismo histórico, mas quem escreveu sobre esse tema foi Karl Marx. Então, vamos saber quem é ele? Assim como Max Weber e Emile Durkheim, Karl Marx é considerado o pai da sociologia. Ele nasceu na Alemanha, cursou doutorado em filosofia, escreveu sobre vários temas, entre eles filosofia, política, economia e história. Escreveu vários livros, mas eu só destaquei 3. Vamos lá. A Sagrada Família, o Manifesto Comunista e o Capital. Parte do pensamento de Marx deu uma contribuição importante para a consolidação da sociologia. Entenderam? Ele escreveu sobre o materialismo histórico. A primeira visão que a gente tem dessa palavra é que a gente acha ela bem complicada, mas ela não é. Vamos tentar desvendar. O que seria materialismo? Materialismo vem da palavra material. Material é algo que você pode tocar. O que você toca? Você toca na sua caneta, você toca na sua roupa, você toca no computador. Então, material é algo palpável. Em relação à história, Karl Marx disse que desde a Idade Média os homens lutam para obter bens materiais. Então, é isso. Para Marx, são as realizações materiais que determinam os demais processos sociais e intelectuais. Primeiro você obtém materiais, depois você pensa. Você se relaciona com as pessoas. Ele dizia também que o primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação das suas necessidades. A produção da própria vida material. Entenderam? Aqui mostra a evolução do homem desde a pré-história em busca desses bens. Observem bem como se deu essa evolução. A satisfação das necessidades básicas é o primeiro ato histórico, como já foi dito pelo próprio Karl Marx. Mas também é um processo histórico, mas também o processo histórico é um processo social. Como é que isso acontece? Vamos entender? Quando se fala de social, minha gente, vamos entender do homem inserido na sociedade. Para a gente entender melhor tudo isso, nós vamos analisar o processo por meio do qual um jovem, estudante como você, teve garantidas suas necessidades básicas no dia de hoje. Necessidade básica se entende o quê? Comer, vestir-se, moradia. Pense um pouco e responda. Foi ele que plantou, cultivou e colheu os alimentos que ingeriu? Foi ele que produziu as próprias roupas? Os cadernos, lápis, livros, computadores foram produzidos por ele? Não, né? Talvez nenhum. Dessa forma, ele necessariamente precisa de quê? Se relacionar com outras pessoas para conseguir obter a satisfação de suas necessidades. Agora nós vamos ver como ocorreram as relações sociais durante toda a história, né? Para alguns setores da sociedade. Como, por exemplo, ocorreram as relações sociais nas sociedades capitalistas. Exatamente aquela que a gente vive. Então, vamos lá. Elas ocorreram entre pessoas com quem ou para quem a gente se trabalha. Elas ocorreram sempre que se utiliza o salário ou a mesada para comprar coisas que não são produzidas diretamente por você. Entenderam? Como as relações sociais acontecem nas sociedades indígenas? Seria diferente dessas que acontecem na sociedade capitalista? Se você pensar um pouquinho, você vai ver que é diferente, né? Eles não precisam gastar salário. Eles procuram na própria natureza. Não é isso? E na Idade Média, como se dariam essas relações sociais? Se você pensar um pouquinho nas aulas de história, quando você estudou sobre o feudalismo, você vai ver que é bem diferente.
né? Lá, as relações sociais eram quem? Entre nobres e camponeses. Ao longo da história, os seres humanos precisam manter relações sociais para suprir suas necessidades mais básicas. Continuando nosso estudo sobre Karl Marx, para ele, a estrutura social se dividia em duas partes: infraestrutura, superestrutura. O que faz parte da infraestrutura? A base. As condições econômicas da sociedade, a base material, como produzir e como se organizar para produzir. Fundamentos sólidos e garantidos em uma sociedade constituída pela produção, forças e relação de produção. Certo? A superestrutura seria a camada superior, que aos poucos foi sendo criada e colocada por cima da infraestrutura. Imaterial, não concreta e palpável, mas é muito real e eficiente. O que entra nessa superestrutura? As leis, o direito, a moral, normas, legitimações, explicações, mitos, lendas, tradições, código de lei, decretos, ideologias. O trabalho para Marx. Qual era a importância do trabalho? Para Marx, ele era a base da sociedade. Não só o trabalho humano consegue transformar a natureza. É preciso instrumentos capazes de realizar essa transformação. É o que ele chama de forças produtivas. O que seriam essas forças produtivas? A matéria-prima, os instrumentos de produção e o trabalho humano. O trabalho é sempre um processo social, ao qual Marx dá o nome de relações de produção. Essas relações compõem todas as interações entre os seres humanos que se envolvem em um processo produtivo qualquer. Resumindo, o modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui. Como é composto esse modo de produção? As forças produtivas, mais as relações de trabalho, que geram o modo de produção. Veja aí a inter-relação entre o modo de produção, relação de produção, forças produtivas. O que veremos agora são os tipos e os diversos modelos de modos de produção, que são, de acordo com o autor do nosso livro, são 5. Modo de produção primitivo, o modo de produção escravista, o asiático, feudal e o capitalista. Primeiramente, nós vamos ver o modo de produção primitivo ou comunal. Ele é pautado em quê? Na sociedade tribal. O que a sociedade tribal vive? A gente falou agora há pouco, que é a mesma da sociedade indígena, da caça, da pesca e colheita natural. Eles trabalhavam em conjunto e também não possuíam Estado. Nessa sociedade, as pessoas dividiam tudo e a agricultura era rudimentar. Né? Os meios de produção e os frutos do trabalho eram o quê? Propriedade coletiva, ou seja, de todos. Não existia propriedade privada. Né? E a cultura do coletivismo. O próximo modo de produção é o modo de produção escravista. O modo de produção escravista, gente, como vocês viram em história, vigorou na antiguidade. Como é que se dava esse modo de produção? Ele se dava... As cidades foram crescendo. À medida que elas iam crescendo, elas iam conquistando outras cidades. Quando uma cidade conquistava outra, a que perdia tinha que servir a que ganhava. Então, todas as pessoas que moravam na cidade que perdiam uma disputa passavam a ser escravas. Isso resultou em quê? Numa sociedade da antiguidade toda baseada na mão de obra escrava. O indivíduo era transformado em mercadoria. Né? E existia a relação de dependência com o trabalho escravo. Ou seja, a sociedade daquela época dependia da mão de obra escrava. Aliás, esse foi um dos fatores da civilização romana cair. A civilização romana passou por um período de conflitos, deixou de ganhar as disputas que ela travava.
Ou seja, a mão de obra escrava de lá acabou. E a sociedade ruiu. Modo de produção asiático. O próprio nome já está dizendo. Esse modo de produção, ele se centrou onde? Nas sociedades como o Império Chinês. Era um Estado centralizado, né? Exploração do homem pelo homem. A agricultura tinha um papel fundamental, todas as terras eram do Estado. Além da China, ela vigorou também na Mesopotâmia, no Egito, na África, na América pré-colombiana. Isso tudo na Idade Antiga, certo? Vamos ver agora o modo de produção feudal. Vigorou durante a Idade Média, aproximadamente entre os séculos V e XV. Lá, o que acontecia? A base era agrícola. A igreja dominava todas as terras. As classes eram divididas em 3: clero, nobre e servos. A posse da terra era da nobreza, que exercia poder sobre os servos nas relações entre servo e senhor. Por último, nós vamos ver o modo de produção capitalista, que é exatamente o que vigora atualmente. No modo de produção capitalista, vigora a propriedade privada do capital, que pode ser acumulado livremente e gerenciado pelas leis do mercado. Outra característica, trabalho assalariado. Trabalho para ter um salário no final do mês. Classes sociais, burguesia versus proletariado. Base-se na indústria e na produção em grande escala. Surgiram, como eu terminei de falar, novas classes sociais, que era a burguesia e o proletariado. Existe um processo de dominação e exploração do último pelo primeiro. Por isso, Karl Marx caracterizava o capitalismo como um modo de produção burguês que serve de base para o desenvolvimento de uma cultura burguesa tipicamente moderna. Entenderam? Por fim, eu pergunto para vocês, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer uma leitura atenta do capítulo 5, lá na página, que começa na página 206. Vão rever essa aula e, se ainda restar alguma dúvida, entre em contato. Para fixar melhor, vocês vão fazer as atividades da página 211 e 202. Certo? Beijos e até a próxima aula.